A poeta, editora e tradutora Marília Garcia foi vencedora do Prêmio Oceanos de 2018 com Câmera Lenta, e o Entre Linhas conversou com a escritora carioca sobre seu novo livro, Expedição Nebulosa, que estabelece uma relação oblíqua com o tempo, a memória e a paisagem. Neste poema, há um personagem que aparece em todos os poemas, o tempo. No último poema de Expedição Nebulosa, que é o PS, um pós-scriptum, você escreve: estava terminando este livro quando minha mãe se foi. E depois você, mais à frente, diz, ou escreve: este livro é uma elegia que afunda com você. Esse livro tem esse tom elegíaco de uma maneira geral? O livro tem esse tom elegíaco, realmente, nesse final, né, ele se autodenomina, né, a elegia costuma ser um canto de luto, um poema que é uma homenagem, né, aos que já se foram. Não só a minha mãe, que está aí nesse poema final e que atravessa o livro, né, de certa forma, tem vários poemas dedicados a ela e que tocam assim nela um pouco, mas acho que também de um modo geral, assim, né, foi um livro escrito nos últimos anos, né, nesse momento difícil da pandemia, né, que a gente atravessou com tantas inúmeras mortes, né, o livro acabou incorporando isso, né, ele realmente é um livro que trata muito desse luto coletivo. Eu peguei uma distinção que eu achei muito bonita de um poeta francês chamado Emmanuel Locard, que ele pensa a elegia, né, a forma elegíaca tradicional, e ele tenta pensar um outro tipo de elegia em que haveria uma diferença, né? Enquanto a elegia tradicional ela tem muito mais um gesto de lamentar a perda do passado e a ausência, né, de tudo, essa outra elegia, que seria uma elegia inversa, ela vai no passado, busca, né, esses elementos perdidos e afundados, né, na memória, mas justamente para tentar pensar no presente o que a gente pode fazer com isso, né? Esse canto de luto elegíaco, ele não é algo que está no registro do sentimental, do lamento. Ele se objetiva numa descrição daquilo que está em desaparição diante dos seus olhos. Na verdade, é como se você buscasse uma precisão para falar daquilo que está em vias de desaparecer. Como escrever sobre uma coisa que está ao mesmo tempo, né, tão à flor da pele e no calor da hora, né, e de forma que não fosse muito piegas ou clichê ou emotivo demais e transbordante. E acho que ao longo do livro eu fui tentando justamente ir nesses signos mais objetivos, né, pegando aquela ideia do William Carlos Williams, né? Ideias só nas coisas, né? Talvez emoção só nas coisas. Todos os seus livros dialogam fortemente com a arte contemporânea, né? Como é que surge isso? Eu acho que eu consigo pensar e traduzir muita coisa que eu vejo na arte contemporânea, assim. Eu acho que a partir da arte contemporânea consigo pensar e desdobrar coisas, né? E por isso ela está bastante presente, assim. Eu acompanho e gosto muito, vejo, e eu acho que tento trazer, assim, para dentro dos livros. Não exatamente traduzir, porque eu acho que não se traduz, são linguagens, né, muito diferentes, mas gosto de trazer para dentro dos livros para pensar mesmo, desdobrar o pensamento. Em mais de um poema desse livro, mas isso também acontece em outros livros seus, você começa o poema descrevendo o processo, né? Você diz: primeiro alguém indica que posso começar, o leitor já está aqui, quando estiver lendo essas palavras, estaremos juntos no mesmo espaço. Em outro poema você escreve: escrevi este poema ao longo de 98 dias num caderno. Quer dizer, você muitas vezes é convidado a escrever para uma revista, mandar um poema para uma revista ou fazer uma apresentação, e você
absorve esse elemento deflagrador, fazendo do poema uma espécie de performance que expõe, né, o seu procedimento de ir representando, captando a realidade, elaborando essa reflexão sobre a própria representação, ou a dificuldade de representar a realidade, né? Em vez de explicar falando sobre a poesia mais metalinguística, que pensa o próprio poema, né, eu gosto de pensar outra vez nas artes plásticas, que tem esse conceito de site-specific, né, que são as obras feitas para um lugar determinado, né, um lugar específico. Então tem uma encomenda para um museu e o museu tem determinada característica, você vai pensar numa obra para aquele espaço, né, daquele tamanho, com aquela parede. E eu acho que nesses poemas também. Então, se eu tenho uma encomenda para apresentar no IMS, no Festival da Serrote, né, enfim, eu descrevo no poema, né, que foi tudo um pouco por acaso, mas eu quero fazer algo específico para lá, né? O que dá um caráter, às vezes, narrativo para os seus poemas, mas, ao mesmo tempo, com uma reflexão que se interrompe e deixa um silêncio, uma nebulosa de sentido, vamos dizer assim, que mostra o quanto há de opacidade na poesia, não por desejo de ser hermético, mas porque a poesia é a maneira de perceber o quanto a realidade em si é opaca e absorver essa opacidade na linguagem. Eu também queria trabalhar com a ideia da nebulosa, por isso o título tem essa pausa, né, os dois pontos, como a nebulosa substantivo, o céu, né, as estrelas, as galáxias, mas também é o lugar do sonho, do lúdico. E, por outro lado, eu acho que você pode falar dessa nebulosa, desse céu, desse espaço do sonho e do incerto, né, e opaco, né? Mas de outra maneira, assim, né? Eu acho que é muito narrativo e muito objetivo, né? Eu acho que essa pergunta que volta, né? Por que você não escreve com emoção e que você perguntou há pouco, né? Ela realmente foi feita por muitas pessoas. Essa pergunta é de alguém específico ou você... Várias pessoas, é incorporado. Tem pessoas específicas, mas é recorrente, assim. Emoção é a coisa mais imprecisa que existe, né? É muito mais preciso eu falar do guarda-chuva que eu ganhei de presente da minha mãe, que não está mais aqui, que me faz falta, e escrever um poema sobre guarda-chuva que nem está no livro, mas... do que falar de algo tão impreciso quanto emoção.